Olá, bem-vindos ao podcast Space Bar, é o podcast da Venturos. Eu sou o Antônio, eu sou designer aqui, sou um dos hosts do podcast. Junto de mim temos o João. Olá pessoal, eu sou o João Anunciação, eu sou desenvolvedor de software, analista de desenvolvimento aqui no Venturos há 13 anos e juntos a gente está aqui hoje com a Alin. Gostaria de você dar uma apresentação rápida aí, Alin, por favor. Olá pessoal, boa tarde, eu sou a Alin, sou gestora aqui da Venturos, estou no Venturos desde 2008 e a gente vai bater um papo, espero que seja legal para todos. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Obrigada. Além da Allen, temos aqui também a Marina. Por favor, Marina, se apresente. Bom dia, pessoal. Meu nome é Marina Tachibana, eu sou gestora do Venturos também. Estou no Venturos desde 2007, né? Já passei um terço da minha vida aqui, eu brinco. Comecei como analista de desenvolvimento e hoje estou como gestora de um time de quase 50 pessoas. Bem, obrigado, Marina. Então, hoje nós vamos conversar sobre gestão de pessoas. E, assim, a primeira pergunta que eu tenho para vocês, na verdade, sobre esse tema é entender qual que é o maior desafio que vocês enfrentam hoje na gestão de pessoas. Eu posso falar, né? Eu até vou fazer uma metáfora aqui que faz muito sentido para mim, né? Eu sou mãe, né? Então eu tenho 2 filhas. E eu sempre, não que eu pense, né, que os meus funcionários sejam filhos, assim, né, porque não é uma relação de mãe e filho, mas o fato de eu ter 2 filhas que brigam entre si, né, cada uma me questiona por que eu dei uma coisa para outra e a outra não, me também às vezes faz uma ligação com o meu papel de gestora, né, onde todos os dias eu tenho que fazer escolhas, né? Não há oportunidades ao mesmo tempo para todo mundo. Então, como eu gostaria de atender todo mundo, né? Eu sempre tenho essa prerrogativa, cada um vai receber alguma coisa, né? Algum estímulo, algo que eles colocaram no PDI, que a gente combinou como uma capacitação para esse ano. Mas eu acho que um dos maiores desafios é realmente conseguir atender um time tão grande, diverso, de senioridades diferentes, cada pessoa pensa de uma maneira, né? Se estimula por coisas diferentes. E tendo um budget que não é infinito, né? Meu tempo também não é infinito, então eu não consigo falar com todo mundo por tantas horas, então acho que essa seria um dos maiores desafios, né? Conseguir me desdobrar para atender todos de uma maneira máxima igualitária e também com meritocracia, né? Pensando eu que tenho 2 filhas, né? E que elas estão sempre me questionando. Eu vou complementar a Marina, concordo com ela. Eu vejo o maior desafio de gestão de pessoas hoje é que não é uma ciência exata. E a gente veio da área de exatas, né? Eu e a Marina já faz tempo, assim, nós viemos da área de exatas, né? Então, tudo tem uma lógica por trás. E aí, pessoas não é nada exato, a gente lida com as pessoas. E gestão de pessoas, eu adiciono que não é só o time, né? Os times são grandes, demandam tempo, demandam essa energia nossa, né? Para a gente ser justa, para a gente ter um equilíbrio entre as partes, mas a gente tem pessoas nos clientes, né? Então, eles são pessoas, nossos clientes, e no caso, no que a gente entrega, produto, projeto, impacta pessoas, então, os nossos usuários. Então, eu falo que gestão de pessoas não é só time, é cliente e é quem a gente impacta com as nossas entregas. Então, o desafio maior nosso aí é equilibrar todas as partes, as expectativas, e como que a gente faz isso, e não é sozinho, né? Dependendo de todas essas partes para as coisas funcionarem. Essa é a magia da gestão de pessoas. E eu complementaria também a fala da Ali, né? Também que ela colocou que não é uma ciência exata, né? E para quem fez engenharia, né? Que 2 mais 2 é igual a 4. Então, assim, como eu fiz aquela metáfora dos filhos, das minhas filhas e os meus funcionários, né? Cada pessoa é uma pessoa, né? Tem uma história de vida, um contexto.
Então, assim, o que funciona para minha relação com uma filha é diferente da outra, uma gosta de uma coisa, outra gosta da outra. Os funcionários são do mesmo jeito, assim, então, quando, sei lá, entrou um novo funcionário aí para mim, ele não vem com uma receita de bolo falando eu gosto disso, isso que me irrita, isso que me estimula, eu tenho certeza do que eu quero fazer daqui a 3 anos, então a gente vai trilhar tudo. Então não tem, assim, nada muito, assim, receita de bolo. A gente tem que estar com o olhar muito afinado, né? E o ouvido, eu diria até mais do que o olhar, o ouvido muito afinado para perceber, né? Os sinais de descontentamento e alguns sinais que as pessoas possam estar dando, né, para você. Então, você conseguir ler nas entrelinhas, né, do que eles estão querendo comunicar, né, e ainda mais agora que a gente está na moto, então estamos atrás de uma tela de computador, né? Muito interessante os pontos que vocês colocaram. Achei sensacional essa metáfora que você usou, Marina. A gente pode até abordar isso num outro episódio, como maternidade e paternidade influencia no seu trabalho, nesse caso, como você menciona, influencia positivamente, porque, de certa forma, te dá experiência com as relações complexas, interpessoais, que são próprias do ser humano, e você consegue usar um pouco dessa sua experiência na, no seu dia a dia, né, como gestão de pessoas. Só um pouquinho antes da gente seguir, eu gostaria que você explicasse para quem é de fora do Venturos, não vai saber o que é o PDI, que você mencionou, só para dar uma explicação aí. Não, claro, assim, PDI significa Plano de Desenvolvimento Individual. Ele pode ter como insumo vários elementos, né? Então, desde os feedbacks, né, dos pontos fortes e pontos a melhorar da pessoa, e também os desejos, né, de carreira. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está trabalhando com Android, mas quer se especializar na parte de back, AWS, né, que são tecnologias diferentes. Ou uma pessoa que hoje é um analista de desenvolvimento, mas sabe que quer perseguir a carreira de gestão, ou uma carreira de arquiteto. Então, assim, as coisas não acontecem da noite para o dia. A gente tem que planejar, pensar, desde cursos, né? Eu conseguir pagar alguns cursos ou dar oportunidades de projetos para aquela pessoa, né? Então, quando eu falei do PDI, que é uma ferramenta que eu gosto de usar na hora da análise de uma tomada de decisão, né? Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, um curso que eu posso colocar até 10 pessoas, eu tenho um grupo de 50 pessoas. Como que vai ser tomada essa decisão dos 10 que eu vou escolher para fazer um curso, para dar esse curso? Então, o PDI é um bom elemento, porque é lá onde a gente deveria estar tentando colocar, né, e estar sempre retroalimentando com os nossos últimos desejos, nossos últimos pensamentos, né, desde para melhorar o nosso desempenho e comportamento atual até coisas maiores, de longo prazo, como qual a carreira que eu quero seguir daqui a 5, 10 anos. É interessante que, enquanto você falava, eu pensei numa das falas que você tinha dito que o ser humano não vem com aquela receitinha de bolo, mas talvez o PDI é a tentativa, né, do funcionário quando ele constrói o seu PDI, de colocar para você um vislumbre do que seria, né, a receitinha dele ali, do que ele anseia, o que ele deseja fazer para também te ajudar, né? Se enxerga dessa forma ou se discorda? Não, eu concordo, você colocou bem, assim, tá bem atento, assim, né? E até assim, para não que eu gosto também de consultar o PDI das pessoas para colocar uma tomada de decisão das oportunidades que surgem, até para a gente valorizar, né? Assim, a PDI não é uma coisa para a gente fazer uma vez por ano e vai olhar só daqui depois daqui um ano. A gente está lá, está registrado, realmente tem todo um porquê disso. Também tem um porquê das one-on-ones. Por que a gente investe tanto tempo? Para as pessoas falarem, né? Porque também eu entendo que os nossos desejos não são imutáveis, né? O mundo dá muitas voltas. Hoje eu quero isso, daqui pode ser que daqui a 6 meses, um ano, eu reflita melhor e quero me aprofundar em outra tecnologia ou fazer outro tipo de carreira. É, a lógica não muda de ideia, mas as pessoas mudam de ideia, né? Eu ia só complementar com duas coisas. Primeiro, assim, para os funcionários da Aventuras verem que eu
PDI é importante, né? E na verdade a segunda complementação é só assim, que podem ter pessoas de fora da Aventuros ou pessoas que sejam novas na Aventuros que comecem a assistir. Então seria interessante, assim, de repente vocês explicarem um pouco do PDI. Eu sei que não é totalmente a sua função, mas explicar um pouco assim o que que é o PDI para as pessoas de fora, de repente, entenderem, e também as pessoas novas que entrarem entenderem o que que é o PDI, para que que ele serve. De repente, se a Alien quiser dar uma explicada também. Complementando aí a fala, a Marina explicou bem, é o plano de desenvolvimento individual. Então, é onde você coloca o seu plano para desenvolver, seja técnico ou comportamental, durante um período. A gente fala que o PDI ele não pode ser tão longo, porque as coisas mudam, ainda mais na pandemia nós aprendemos bem isso, né? A gente não pode fazer aquela meta a longo prazo, mas tem que ser um tempo considerável para você ter algum resultado para medir. Então, quando a gente fala que, igual na minha fala, eu falei, não é uma ciência exata, mas a gente tem que ter uma forma de medir e de acompanhar, né, até para direcionar. Então, um exemplo eu quero ser um desenvolvedor Android, então eu vou me especializar, eu quero Kotlin, sei lá, que é a linguagem. Mas aí, como que eu vou fazer isso? Como? Então, ele tem ações pequenas ali que ele consegue medir o progresso dele durante esse desenvolvimento. Hoje eu sou um desenvolvedor Android ali júnior, ainda não sei muita coisa, eu percebi que com o projeto e fiz alguma ação, participei de um curso, ou participei da comunidade, ou consumi alguma informação, fiz um VNT, né, um curso ali, né, pelo Venturos, eu consigo medir. E vale o comportamental também, né? Eu tenho uma necessidade, eu quero ser, sei lá, um mentor do estagiário, então eu coloco algumas habilidades que eu quero desenvolver comportamental. Então, o PDI acaba sendo os combinados, que quem propõe é o colaborador, né? Ou a pessoa, se ela está na aventura, a pessoa que vai se desenvolver, é ela quem propõe, então não somos nós, gestores, que dizemos, olha, você tem que fazer isso, então vem um combinado dela, e a gente conversa nesses one-on-ones para alinhar a expectativa. Opa, isso está alinhado com o que você está fazendo hoje, ou com os objetivos da empresa, para que a gente possa ajustar. São nesses momentos que a Marina comentou também que a gente identifica, né? Poxa, eu vou migrar minha carreira, eu vou tornar mais sênior, eu vou ter alguma ação para desenvolver essa pessoa, pagar um curso, ajuda na tomada de decisão e no desenvolvimento. Então, a gente acompanha, o PDI é uma ferramenta, não é só ela que vai dizer o que vai acontecer na sua carreira, né? É uma das ferramentas, então a importância dela é prioridade aí na empresa, né? Os one-on-ones e o PDI. Até a questão dessa one-on-one, essa conversa que você tem individualmente com cada uma das pessoas do seu time, certo? Para fazer esse alinhamento das estratégias e da carreira da pessoa, certo? Sim. Isso. Legal. Foi uma resposta unânime, pelo jeito. E uma coisa que você comentou ali agora, remotamente, a gente está do outro lado da tela, com a questão da pandemia, veio o home office geral, que quebra de paradigma, isso exigiu de vocês. Acho que foi uma mudança que a gente já vinha tentando exercitar um pouco de home office no Venturos, mas quando veio de uma maneira muito abrupta, né? Não deu tempo da gente se adaptar a isso, a gente teve que adaptar na marra. Então, o que era sei lá, uma visão, algo que você tinha como verdade que foi quebrado nessa mudança? Principal, o trabalhar da onde você quiser, né? A gente falava muito isso, eu posso trabalhar da onde eu quiser. Agora, realmente, isso é verdade, porque está todo mundo conectado. Então, se eu tiver desde a minha casa, na padaria, no Venturos, em outro país, viajar, trabalhar no aeroporto, eu posso me conectar e trabalhar, né? Mas foi um desafio, porque igual você falou, né, João, foi abrupto, a gente não estava preparado, e mesmo a gente que é uma empresa de tecnologia, que todo mundo fala, é fácil, não é questão da tecnologia, a gente está de novo lidando com pessoas. Então, passa a questão da gestão do tempo, tudo vira reunião, então eu vou conversar para falar, para bater um papo, vira reunião.
Então, acho que esse maior desafio que a gente tem é a gestão do tempo de todos nós, né? Não só dos gestores. Confiança. Então, quem gosta de ter controle se sentiu acuado, porque fala, eu não tenho controle, eu não sei realmente o que está acontecendo do outro lado. A pessoa pode... e controle que eu falo não de trabalho só, eu não sei se a pessoa está bem ou está ruim, se ela está fazendo isso ou não. Então, a gente teve que ter ferramentas e também bastante confiança e clareza na comunicação para que todo mundo tivesse alinhado aí no que tem que ser feito no dia a dia. Então, vou deixar a Marina complementar aí, mas para mim acho que foi essa questão muito rápida, né, que a gente teve que se adaptar, a confiança e trabalhar de qualquer lugar. Eu acho que esses foram os maiores desafios. E eu digo que agora a gente está aprendendo, porque a gente estava 2 anos aí sobrevivendo na pandemia. Agora sim que a gente vai realmente saber o que é trabalhar remoto, o que é uma gestão de times remotos. Nossa, muito legal. Pode complementar, se você quiser, colocar os seus comentários, os seus pontos de vista aí, Marina. Não, tá. Eu colocaria assim que, bom, para mim o home office full era algo que eu nunca imaginei. Eu já não era muito adepta do home office, mesmo quando o Venturos permitia uma vez por semana. Então foi bem abrupto para mim também. O que eu achei assim que é quebra de paradigmas, eu achava que como gestor, o papel de gestor era algo primordialmente mais do presencial, né? Como que eu ia me conectar, não de conexão de internet, assim, mas de me conectar mesmo, né? Com uma pessoa através de um vídeo, um funcionário meu, seja novo ou não. Então, a gente ter aquelas conversas mais difíceis, né? Mais corajosas, dar um feedback mais construtivo, não assim só a questão do bater papo, conversar sobre amenidades, né? Mas como ter conversas difíceis remotamente. Então, isso para mim foi uma quebra de paradigmas, né? Desde caso assim, às vezes você tá dando um feedback, a conexão interrompe, sabe? Assim, aquela perda de clima, assim, total, ou chega uma criança, filho seu, berrando, assim, né? Então, eu lembro de um feedback que eu tava dando, que eu comecei bem de manhãzinha, né? Que era um período que minhas filhas ainda estavam dormindo. E aí, de repente, minha menor, acordou chorando. Eu falei, nossa senhora, agora eu tenho que terminar esse feedback, né? Então, assim, como se conectar assim, nessa pandemia com todo esse ambiente de casa, né? E com as outras pessoas. Eu achei que um elemento que foi muito importante para todos nós, né, para a gente se conectar juntos nesse momento difícil, foi a questão da empatia mesmo, né, de você entender que cada um tinha um contexto de vida, uma insegurança muito grande, né, em relação ao futuro, até sobre a vida e a morte. Então, entender que as pessoas estavam assim, não nos suas condições naturais, normais de temperatura e pressão, né? Mas com medo, né? E talvez não na melhor da sua produtividade, porque a gente não estava trabalhando em situações normais. Então, foi um elemento bom, assim, entender, assim, de não exigir o máximo da pessoa, né? Cada pessoa tem um ritmo, já naturalmente cada pessoa tem um ritmo, mas nesse momento isso era mais ainda especial, assim, pra gente ver. E o outro ponto que mais não é muito da gestão, né? Não foi algo que me afetou diretamente, eu, Marina, mas achei que afetou muito os times, especialmente os times as pessoas mais sêniores. Eu achei que com a pandemia a grande questão foi o ramp remoto, né? Como a gente passar conhecimento a uma pessoa que acabou de entrar no Venturos, que ela está na casa dela, estagiários inclusive, né? E eles não têm a cultura do Venturos, às vezes a pessoa não conhece ninguém do Venturos, não conheceu ainda seu gestor ou time líder presencialmente, ou seu mentor presencialmente, como as várias horas de videoconferência que foram feitas, né? Como se rampar uma pessoa remotamente. Achei que foi um grande desafio também aí os times, mas teve o lado bom, né? Porque assim, se a gente tivesse no presencial, a gente não ia ligar uma câmera e gravar a sua sessão de mentoria, né?
a gente faria tudo na sala, ao vivo, usando um quadro negro, alguma coisa assim. E o lado bom, digamos, dessa pandemia que a gente ficou tudo no vídeo foi que, assim, eu mesma instruí os times meus, olha, quando vocês acharem que vai ver um conteúdo que vale a pena ser gravado para a posteridade ou para a própria pessoa que está recebendo a mentoria, poder rever depois, porque às vezes você não consegue ater todos os detalhes do que a pessoa está te falando, né? Então vamos gravar. Então a gente fez uma coletânea muito grande de vídeos de mentoria. Eu posso dizer que a gente adotou isso no nosso time também, e de certa forma gravado digitalmente, aí tá na internet, acaba ficando meio eternizado ali para consultas futuras, para outras pessoas que entram, então eu achei que realmente essa foi uma boa prática mesmo. Mas se eu pudesse resumir em poucas palavras, tudo assim, um pouco do que vocês disseram, que a grande dificuldade que a gente teve trabalhando remotamente e se sentindo isolado e sozinho, e a gente estava em isolamento social, foi a gente se fazer presente online, se fazer presente digitalmente, né? E isso, João, até lembra, a Marina falou desse negócio de feedback, um dos pontos para o gestor, né? Primeiro é que, assim, você quer conversar com alguém sobre algum assunto, tal, tem que marcar reunião, e aí a pessoa já se sente obrigada em responder, ou você manda uma mensagem. Então, o nosso cuidado também de não mandar mensagens fora do horário, ou dependendo do assunto, a gente já adianta num chat para a pessoa não achar que é... Porque ela não está vendo seu rosto, né? Ela não sabe se você está descontraído, se você quer conversar sobre alguma coisa que não é urgente ou não é séria, né? Então, cuidado nosso também em como abordar os nossos times e até as pessoas, né, clientes e etc. E essa questão também de tirar a capa de herói do tão famosa aí do gestor, né? A gente se expôs, né? Expôs a nossa casa, igual a Marina falou das filhas. Eu lembro que eu fui fazer um feedback com a Marina falava assim, a gente tinha que fazer um one-on-one em conjunto, porque ela estava passando... tinha uma pessoa que é pro meu time, era do time dela, e ela falou, marca de manhã, antes das meninas acordarem. E eu falei, tá bom, a gente deu um jeito, porque assim, aí humanizou isso, né? Porque, nossa, vamos fazer do jeito que funcione, porque a gente quer tá concentrada. Quantas vezes entra a gente, né? Filho, faz um monte, a gente tá numa situação fazendo almoço, eu brinco, né? Quantas reuniões faz a gente tendo que ir lá, panela no fogo. Então, humanizou, a gente que é mãe, mulher, humanizou muito. E aí, eu acho que isso aproxima os times também. Mas a gente ainda tem o desafio de conectar os nossos times, os nossos clientes, de uma maneira que eles se sintam num ambiente seguro para expor algumas situações ou para eles se conectarem com a gente. Então, essa conexão ainda, por isso que eu falei que agora é o nosso desafio pós-pandemia, né? Nós estamos num outro momento, mas é isso. Eu ia até comentar isso que a Aline falou, de manda mensagem no horário do trabalho apenas. Teve até um debate, acho que foi no final do ano passado, que teve aquela lei que passaram em Portugal, né? Que as pessoas estavam literalmente mandando mensagem depois do trabalho. Tipo, e parecia que você confundia o trabalho com a sua casa, de certa forma também, né? Teve gente que não se adaptou. E é até um pouco engraçada essa não adaptação, porque na verdade agora está acontecendo outro fenômeno que eu tenho observado, assim, não vou citar nome de empresas, mas eu vejo algumas empresas em que na verdade elas não aderiram totalmente ao sistema remoto, né? Tá falando com o funcionário, não, vem aqui trabalhar 2 dias obrigatoriamente. E tem pessoas que estão se demitindo, falando, não, eu quero trabalhar agora, eu quero trabalhar de casa o dia inteiro. Inclusive, ao momento propaganda, venham pro Venturas que aqui vocês podem. Aqui a gente tem o direito de escolha, né? Que não tá te forçando a ficar remoto, nem te forçando a ir para a empresa. Eu acho que esse é o grande diferencial. Mas assim, eu vejo também, eu já vi algumas situações de pessoas que, na verdade, você tem então as pessoas, talvez uma minoria, a minha percepção, de pessoas que, na verdade, elas querem ir para o trabalho, elas querem ver os colegas no trabalho. Você tem as pessoas que gostam aí dessa flexibilidade, e você tem pessoas que não quero, eu quero, sei lá, eu quero estar lá no fim do mundo, mas eu tô trabalhando e é isso. Tipo, não quero nem estar perto, de repente, por exemplo, de Campinas, que é o caso da Aventura, sabe? Como é que vocês lidam com essas situações? Vocês têm algum
caso desse tipo, de alguém que, nossa, eu quero muito ir para o trabalho, eu quero muito ver as pessoas, eu tô com saudade de todo mundo? Ou, assim, o que mudou nesse aspecto? E como que vocês têm lidado? Olha, essa foi uma pergunta bem interessante, até porque, no meu caso, né, eu tenho um dos meus grupos, é um grupo que faz testes, e alguns dos testes precisam ser feitos em laboratório. E os equipamentos estão no laboratório do Venturus. São equipamentos muito caros, muito pesados, que não é possível trazê-los para casa. Então as pessoas têm que ir ao Venturus para fazer o teste. Inclusive, eu até não falei isso, mas esse foi também um dos meus maiores preocupações na pandemia, né? Porque a gente não estava lidando com uma questão assim monetária, né? O que a gente vai fazer para ter mais lucro no Venturus, ter mais clientes ou ter mais pessoas trabalhando. Era uma questão de vida mesmo. Estou falando logo no início da pandemia, né? No primeiro ano, onde não existia ainda vacina, quando eu e o team leader do grupo de testes, a gente, nossa, debateu muito, né? Sofremos muito, assim, juntos, no sentido, assim, a gente vai pedir para o time vir ou não, vamos segurar essa demanda. Então, eu lembro que logo no início a gente tinha uma planilha de a gente ia acumulando lá todos os ciclos de testes que não eram possíveis de ser feitos. Porque para isso as pessoas teriam que sair da casa delas e ir até o Venturus, no laboratório, e a gente achava que aquele momento não dava para pedir isso para elas, né? Esse foi um momento, assim, the edge meu, assim, né? No limite, assim, que também negociando com o cliente, eles também entenderam muito bem, eles seguraram até o máximo as demandas, assim, que a gente realmente foi acumulando tudo que podia até o limite. Eu falava, não, agora nós precisamos que alguém vá lá ao Venturus fazer esse teste, porque é o teste final para a gente lançar esse software no mercado mundial. Se a gente não fizer isso, vai ter um grande impacto aí na operação inteira. Quando a gente chegava nesse momento aí, né, chegava para o time e falava, e aí, quem que pode vir, né, quem que está disposto a vir? Eu lembro que uma das coisas que eu falava nas dailies do time de teste era quem for, claro, a gente vai reembolsar todo o deslocamento, mas algumas pessoas tinham medo de tirar a máscara e comer lá no Venturus, mesmo que fosse a sua marmita, né? E aí eu falava, olha, se vocês quiserem chegar cedo, tipo, começar às 7 horas ou 8, fica até 1 hora e depois vocês voltam para casa e almoçam e terminam o expediente lá, né? Conseguisse terminar todo o ciclo de teste de laboratório em um período só. Assim, foram coisas que, assim, eu nunca passei por isso, né? De ter que pensar até nisso na hora de gerir um grupo e algum projeto. Então, assim, só desculpa retomar, porque eu acabei lembrando, né? Isso eu não poderia deixar de falar aí para vocês, assim, que a gente prezou muito, assim, pelas pessoas, né? Então, seguramos o máximo, assim, a gente negociou muito, assim, toda semana, diariamente, na verdade, falando com os clientes, olha, agora não dá. Ou não, e a gente também tinha uma certa abertura para pedir para outros partners, então, e eles também pediram para eles, olha, agora na Índia não está dando lockdown completo, né, porque são projetos aqui são internacionais, então é todo esse jogo do mapa mundi, né, então não, olha, o time de Manaus agora não está dando lá, porque está muito, o Covid está alto, assim, a gente vai ter que acionar alguém do time de Campinas, ou vamos pedir para alguém dos Estados Unidos, então tudo isso foi articulado mundialmente, assim, para que a gente não deixasse a operação, sacrificar a operação, mas também sem sacrificar o momento de cada um dos nossos pessoal do time, né? Então esse também foi um grande desafio aí meu com o time de testes. Nossa, eu imagino. Foi uma fase bem difícil, né? Bem punk da gente lidar. Agora, até a Marina falou aí, né, na parte da pandemia, acho que a gente está numa outra fase, né? O Antônio colocou bem aí, tem empresas que estão pedindo, né, meio que até obrigando aí algumas vezes presencial, então a gente está num novo desafio. Na pandemia, a gente vivenciou bastante essa questão do Covid, porque os clientes, né, os projetos que eu tinha Taipei, né, Taiwan, e a China, o outro, com o Edson, o outro gestor. E a gente tinha, inclusive, viagem marcada, que foi em janeiro de 2020. E lá começou, né, toda a questão do Covid, e a gente quase foi. A gente deu sorte de conseguir cancelar a tempo. Então, a gente foi vivenciando esse momento do Covid desde lá,
E o cliente que a gente trabalha, ele é muito presencial, porque ele é fábrica. Então, tem em Jundiaí e tem em Manaus, desde o ano passado. Então, tinha uma pressão, não porque ele queria, mas pela necessidade. Não é que ele queria falar, não, vocês têm que vir, ponto. Não era isso. Ele precisava, porque é fábrica, não tem como fazer remoto na linha de produção, né? Então, nós passamos áreas, assim como a Marina, ali os gestores, nos bastidores, muita questão do valor, né? Eu estou colocando em risco a responsabilidade. Eu sei que é Venturos, mas a gente como pessoa, né? Puxa, preciso atender, mas tem risco. A pessoa não está se sentindo à vontade. Teve vários casos, não só de Venturos, mas principalmente cliente. Então, a gente foi discutindo com muita clareza, aí vai muita transparência com o colaborador, uma relação de confiança para em que momento você vai, em que momento você pode ficar de casa. Agora eu vejo um novo momento. Agora as pessoas estão se sentindo, não todas, né? Não vou generalizar, mas a maioria mais seguras, né? Seja, não vamos falar em vacina, porque é polêmico, mas as pessoas estão saindo, né? Voltando a um normal aí. Mas, por opção, elas não querem ir ao escritório, elas não querem nem se encontrar presencialmente. Como que a gente... E aí é o equilíbrio. Você estimula para que isso não se acomode, mas também você dá a opção para ela realmente continuar. E mesmo ela sendo full home office, ela não quer ter encontros esporádicos. Então, a gente vem discutindo nos times e pedindo criatividade aí para que as pessoas que fiquem 100% remoto, elas se sintam parte do Venturos, do time. E a gente tem conseguido, vou dizer que é o ideal, longe disso. Mas é um esforço extra que a gente tem que fazer, mas a gente convida o time a participar, porque senão a gente também não sabe, né, trabalhar com isso. É a primeira vez que nós estamos lidando com essa situação. E tem funcionado, porque senão a gente não estaria aí entregando, trabalhando. Então, sim, dá para fazer, agora a gente tem que ajustar para ir descobrindo, né, o melhor modelo para cada um. Porque tem gente que quer realmente encontrar esporadicamente, né? Poxa, quero conhecer o time, fazer um planning ou um encontro de integração ou trabalhar uma semana junto, seja no Venturo, seja em alguma cidade onde tem um polo aí para se conectarem. Mas tem pessoas que não. Eu tenho pessoas no time que falaram, não, já convidamos, já pagamos, né? Transporte. Não, tá bom, tá ótimo, sim. E funciona. Essa é a questão. Então, é o nosso desafio aí desse ano. Uhum. E eu acho que também vai ser um desafio garantir que continue de maneira equilibrada, né, o desenvolvimento da carreira de cada um, sem beneficiar quem está presencial, em detrimento de quem escolheu ficar remotamente, porque eu acho que isso não poderia ser um fator determinante, né, no caso de como a pessoa como a pessoa evolui ao longo da carreira. Eu também concordo totalmente, viu, João? E aí eu só queria complementar com 2 observações, né? Não sei se já aconteceu com vocês, né? Mas sabe quando você tem seu amigo, aquela sua amiga que, claro, sua amiga de infância, de faculdade, que faz 1, 2, sei lá, 5 anos que você não vê. Quando você reencontra, nada mudou, né? Claro, ficaram anos sem falar, mas nada mudou. Aquele encontro tão gostoso em que você coloca o papo em dia, fala, você vê que a amizade não diminuiu. Então é isso que eu sinto, né? Quando eu vou no Venturos e alguns funcionários nossos não estão no híbrido e que moram longe aparecem porque querem, né? Porque foram convidados e porque quiseram. Então, assim, é uma carga de energia vital tão grande, assim, você poder encontrar com as pessoas com quem você trabalha, mesmo que você não encontrar muito, né? Então, eu acho que é algo assim tão gostoso, assim, que a gente quer, né, propiciar no sentido desde fomentar e até pagar as vindas, custear, né, porque é um elemento importante, né? As pessoas moram longe, tem todo um custo, então a gente também paga o transporte. Estamos vendo como pagar também as hospedagens, trazer os times, cada vez mais os que quiserem, né? Nada é obrigado. E aí, até fazendo uma metáfora com as amigas, né? Hoje em dia, antes
Não sei se também já passaram para vocês, assim, quando você vai, vamos encontrar 5 amigas, vamos combinar esse sábado. Aí sempre tem assim, mas eu tenho um evento na escola do meu filho, assim, sabe? A coisa mais difícil do mundo hoje é você marcar um encontro, né? Que todo mundo consiga ir naquela data, né? Então hoje também, para eu marcar o encontro com o time, eu gosto de fechar pelos times, né? Então assim, esse time meu, vamos ver se todo mundo, pra gente também não excluir ninguém, né? Todos podem decidir, não, esse não pode. Então a gente passa para a próxima agenda, vamos tentando, né? Então o quebra-cabeça lá de eu conseguir fazer os times se encontrarem no mesmo dia também. Engraçado. Aí você pega um dia que todo mundo pode, aí chega na hora, acontece um monte de coisa e acaba tendo gente que não consegue ir, né? Bom, a gente abordou muito esse tema remoto e isso levou a essa discussão do isolamento social que a gente passou e tudo, mas quebrando um pouco desse clima, acho que a gente já falou bastante tempo abordando um pouco desses desafios. Eu queria saber um pouco de vocês. Vocês duas já comentaram que vieram da área de exatas, então eu imagino que tinham a visão da carreira que alguém de exatas normalmente segue e não é assim necessariamente um determinado que a gente vá obrigatoriamente para uma vaga de gestão. Acaba acontecendo de maneira natural. Isso aconteceu com vocês ou já existia um desejo de trabalhar com gestão de pessoas em algum momento? Olha, o meu desejo de trabalhar com a gestão de pessoas aconteceu mesmo, sabe? Não foi algo que eu premeditei. Foi algo que eu fui descobrindo, tinha um time. No meu caso, foi isso mesmo. Eu não tinha essa ideia de que eu ia gostar tanto dessa área. Agora, a questão, especialmente da gestão de pessoas. Agora, a gestão em si é algo que eu já pensava. Porque eu, ao longo, assim, só falando um pouco da minha vida, né? Eu fiz engenharia da computação e fiz um mestrado em engenharia elétrica. Eu ainda fiz uma especialização em inteligência artificial. Então, assim, eu fui, né, seguindo a carreira técnica, gosto, não é uma coisa que eu não gosto. Só que no trabalho aqui no Venturas eu já estava atuando como team leader, né, como coordenador, então eu não ficava 100% do meu tempo rodando. E eu também percebia que no meu tempo livre, ao contrário de algumas pessoas mais técnicas, né, o tempo livre eu não ficava assim subindo código no GitHub, lendo livro de arquitetura, estudando blog do Android Developers ou alguma coisa assim. Então isso foi um termômetro, digamos, para mim, né, de como que eu estava me comportando, né. Já as questões de gestão são questões que mesmo eu tendo pouco tempo, eu gosto de estudar quando eu tenho alguma brecha, ver, nem que seja um podcast, alguma coisa pequena, uma live, eu acho que sempre agrega alguma coisa. Porque como eu falei, a gente falou, né, a gestão não é receita de bolo, então são vários depoimentos que você lê, que pode talvez trazer algum insight, uma tentativa, um piloto que você pode fazer com um grupo. Então, assim, eu sempre fui muito técnica, né? Foi até uma coisa, até falo isso para vocês, para quem sabe ajudar, né? Mas teve momentos que eu falei, putz, eu cheguei ao nível de mestrado, né? Eu fiz um mestrado em engenharia elétrica, vou virar gestora, né? Quantos anos que eu estudei e não vou aplicar isso de maneira tão direta. Só que assim, eu acho, sabe, que tudo na nossa vida, não só a questão técnica, né, dos seus aprendizados de livro, o aprendizado mais formal, tudo isso de alguma maneira nos transforma, né? Desde uma viagem que você faz, um filme que você vê e que te toca, né? De alguma maneira isso é uma bagagem de vida, né? Que reflete, que repercute no nosso trabalho também. Agora, a dúvida que eu tive, isso sim eu posso falar para vocês, né? Enquanto eu era team leader ou uma gestora mais técnica, né? Foi se eu ia aguentar, né? Gostar de ficar o tempo todo, 9 horas do meu dia fazendo gestão. Porque enquanto eu estava como team leader, eu tinha os dois lados, né? Eu tinha uma área técnica e tinha um pouquinho de coordenação. Mas quando eu virei gestora... Mas era mais gestão de projeto do que de pessoas. Exatamente, exatamente. E eu não sabia, isso era uma coisa que eu não sabia. Eu não tinha certeza absoluta se eu ia gostar de ficar o tempo todo fazendo gestão de projetos e pessoas e realmente me afastar do técnico, não olhar mais código, não poder acompanhar mais as tarefas. Você perde o controle
né? Eu não tinha mais esse controle sobre as coisas, você não tem controle sobre as pessoas, né? Então, essa foi o grande ponto, assim, mas eu arrisquei, eu achava que eu ia gostar, pelo meu histórico, né, de que eu gostava de fazer no meu tempo livre. Esse foi um elemento muito importante aí na minha autoanálise. Legal. Ali, se quiser comentar um pouquinho da sua parte. Acho que igual a Marina, né, vim da área técnica, engenharia de computação, mestrado em ciência da computação e trabalhei como desenvolvedora, entrei no Venturos como desenvolvedora, né, e aí eu fui assumindo questão de liderança técnica. Então, igual a Marina comentou, ainda tinha os dois lados, né, a parte técnica ainda podia codificar e também ter essa questão do líder. Mas você perguntou se já era algo planejado. Zero. Eu não, ao contrário que a Marina falou de gestão, eu não tinha vontade nenhuma de ser gestora, porque na minha cabeça, antigamente, era assim, gestor era aquele que sabia tudo, era opinião forte, se posicionava, manda, sabe? Aquele gestor, né? Aquela imagem que eu tinha de gestão. E olhando como eu sou, né? Não posso falar que eu era, mas eu sou assim... não tenho essas habilidades tão fortes, assim, eu não sou uma pessoa que, não é que eu não me posicione, mas eu não tenho uma opinião forte de argumentar, eu negocio de outra forma, né? E também acho que você não precisa saber tudo hoje, né? A gente vai desmistificando algumas ideias que a gente tem. Então, como que eu entrei? Eu comecei a entender de negócios, porque um projeto que eu estava tinha muita regra de negócio e todo mundo desenvolvedor e ninguém meio que queria se aprofundar. Eu peguei em cliente, comecei a me envolver mais nesse lado de negócio e aí você precisa de habilidade, comunicação, negociação e foi indo devagarzinho. Só que naquela época no Venturos você virava líder de projeto, que eles chamam, né? Que é a prévia do gerente de projetos. Então você não tinha gestão de pessoas. Mesmo assim, eu vou dizer que eu questionei várias vezes se eu queria, porque quando eu fui promovida, eu falava assim, não, mas eu vou ter que largar o técnico. Para mim foi muito difícil largar o técnico, sendo bem sincera. E é o que a Marina falou, nossa, mas ficar 100%, parece que você não trabalha, né? Não tem código, como assim? Então, para mim foi difícil eu migrar de verdade para a gestão. E foi acontecendo, e eu falo que eu aprendi gestão sendo exposta a situações. Então, pega um projeto, depois você pega um cliente do zero, aí você pega uma equipe, e aí você apanha pra caramba, porque você não tem experiência. E como que eu fui lidando com isso? Antes de eu me capacitar e realmente lá fazer uma pós em gestão, essas coisas, eu fui olhando, aí fica uma dica, né? Olhando habilidades de pessoas que eu enxergava como referência de líder. Então, eu não me inspirei num líder. Inspirei em habilidades que eu falava, aquela pessoa é boa de comunicação, aquela pessoa é boa de organização de projeto. E aí eu ia meio que, né, aprendendo com essas pessoas. Foi assim que eu... Aí depois, sim, gestão, aí eu virei a chave, né? E quando foi gestão de pessoas, veio um outro desafio, porque aí, de novo, não é ciências exatas, é humanas. Mas aí eu me apaixonei mesmo, aí realmente eu falei, não, é isso, pessoas, não só times, clientes, eu falo, dá trabalho, é super difícil, não é uma ciência exata, não tem controle, mas é algo que eu gosto muito, sim, muito mesmo. E aí, sim, a chave virou de vez. E a Marina, eu conheço a Marina já faz um tempo, a Marina, eu admiro muito a Marina porque ela tem esse lado técnico, ela é muito inteligente, ela é muito técnica, mas ela tem uma gestão de pessoas muito bom, assim, eu vejo que a gente participa aí, né, ela tem um lado muito, ela traz uma lógica para a gestão de pessoas muito interessante, né, ela traz, então, toda essa bagagem técnica que ela tem, ajuda ela na gestão de pessoas, ao meu ver. Então, como par, né, como eu admiro muito. Então, acho que foi isso, a nossa trajetória aí meio parecida, um pouquinho diferente pela questão de gestor. Então, fica aqui, né, o gestor, ele não precisa ser uma gestão nata, ela pode ser aprendida, ela pode ser construída. Esse foi o meu caso. Só uma curiosidade, Aline, no que você comentou, quando você começou a se espelhar em pessoas que você via que eram boas em algumas atividades, você chegou a abordar essas pessoas, pedir
uma mentoria, vamos dizer, ou conselhos e coisas desse tipo, ou você ficou só mais observando de longe? Eu aprendia com elas. Não tinha na época, eu fiquei gestora em 2013 para 2014. Não tinha essa questão de mentoria que tem hoje, toda essa conversa de gestão, fórum que a gente tem hoje no Venturas, e mesmo nas empresas, né? Que eu vejo muito bom, né, hoje. Hoje a gente dá uma estrutura, um suporte melhor. Então eu ia sei lá, você sabe fazer um cronograma bom, né, um controle de risco, eu sentava do lado, meio que per programa ali, né, de gestão, e aprendia. Foi essa forma que eu achei, porque na verdade eu achava, e fui lendo, claro, mas eu gosto muito da prática. Na minha vida, assim, primeiro eu aprendi fazendo para depois eu estudar e daí as coisas entrar. Falar, então quer dizer que gestão de risco eu tenho que fazer A, B, C, D. Naquele projeto, aí isso para mim funciona mais do que eu primeiro fazer um curso e depois eu tentar aplicar. Eu faço o contrário. Então, esta é a parte boa, mas tem assim, você põe a cara a tapa, né? Porque você vai errar, você vai, né, E uma coisa que eu lembrei agora que me deixou assim incerta, que quando eu virei gestora, um dos conselhos que eu tive de gestores foi assim: não almoça com os times, você tem que entender a sua posição de destaque, né? E aquilo para mim, olha, eu lembro, você vê como marcou, né? Quantos anos? Eu falei assim, mas como que assim eu não almoço com o meu time? Como que assim eu sou diferente, sabe? Hoje, é claro, muito mais madura, não é que você é diferente, é claro que você vai ter assuntos, igual aqui, a gente tem um fórum de gestão, tem assuntos em comum, tem pessoas que estão no mesmo nível, no sentido de ter assuntos em comum, isso ok. Agora, isso traduzir, eu não posso estar ali perto, próxima, porque naquela época o gestor era mais afastado, né, assim, eu não falo no Venturas, no geral, né, então, para mim, marcou isso muito. Então, foi um dos pontos que eu falava, gente, será que é isso que eu quero, né? Eu quero ser destaque e ficar almoçando sozinha? Não quero. Mas, graças a Deus, as coisas foram funcionando e a gente está aqui hoje. Olha, ali você falou isso, mas só para... eu achei até interessante, assim, né? Porque hoje, na pandemia, com a pandemia, né? Uma das coisas que eu mais gosto quando eu vou no Venturas é realmente poder almoçar com as equipes, né? Ou a gente já tem um almoço combinado de algumas pessoas que estão vindo de longe, então eu priorizo, né? Almoçar a gente sair para almoçar juntos, porque estão lá só esse dia. Mas quando não é assim, eu gosto, assim, no Venturas a gente tem uma copa com micro-ondas, então eu trago minha marmita de casa, esquento lá, eu adoro, assim, sabe, sentar lá no restaurante e comer marmita com o pessoal. Eu acho que é um momento, assim, parece simples, mas, assim, eu acho que a vida é isso, né? Não é só os momentos, assim, outstanding da vida, né? Os momentos de final de projeto, se a gente parar para celebrar a vida só nos momentos de final de projeto, mas não, é todos os momentos que você está fazendo gestão, desde que quando você senta lá, você mostra que você está lá com a equipe, né, comendo com eles, desde descobrir, essa pessoa ela é vegana, essa pessoa gosta de Coca-Cola, outra gosta de Coca-Cola Light, outra gosta de doce, né, então são pequenas coisas assim da convivência mesmo, né. Conhecer um pouco melhor, né? Já que você tem uma relação todo dia com essa pessoa, eu acho legal isso mesmo, verdade. É uma das coisas que eu também sinto falta, dessa interação, do conversa de café, conversa pós-almoço que a gente tinha no presencial. Uma das dicas é até a gente fazer isso remotamente, né? Mas é difícil. Então, eu ia falar, assim, o que vocês, assim, vocês já comentaram como que foi a transição de carreira de vocês para gestão, né? Se, assim, alguém hoje que estiver assistindo vocês, ou agora, ou assistir depois quando tiver a gravação mesmo, quais seriam as dicas que vocês diriam, assim, do que você precisa treinar, ou o que você faria, qual planejamento você faria para conseguir um cargo de gestão, para estar preparado, não só conseguir, mas também estar preparado para esse cargo de gestão? Legal, eu até ia comentar, acabei esquecendo, né. Eu, há muitos anos atrás, quando eu ainda era uma analista de desenvolvimento júnior, eu estava no almoço, olha que engraçado, eu estava no almoço e sentada numa outra empresa, e aí apareceu, por um acaso,
gerente do gerente do meu gerente, sim, né? E sentou lá comigo e meus amigos para almoçar. E a gente ficou conversando, sabe, aquele almoço longo, tudo. E no final, essa pessoa falou para mim, uma diretora, né? Falou uma coisa que eu nunca esqueci. Sim, se você quer um dia, né, almeja um cargo de liderança, você não precisa já ter o cargo lá, gerente, gestor, agile leader, team leader. Tá já pegando pequenas oportunidades de liderança. Então, e a liderança, ela parece que não, mas ela aparece em várias oportunidades. Desde assim, pessoal, precisamos organizar o churrasco de fim de ano do Venturos, né? Quem que organiza? Vai aparecendo, sabe, os líderes, as pessoas que vão organizar, que vão lá falar com os fornecedores, que vão pensar, chamar as reuniões, organizar as reuniões. Desde, por exemplo, você trabalhar num pequeno comitê, às vezes você, assim, no seu trabalho principal, né, tudo bem, eu era uma analista de desenvolvimento júnior, eu tinha um team leader, naquela época não tinha como eu ser uma team leader, mas tem algum programa paralelo para trabalhar poucas horas e eu me candidatei, até falando no próprio Ventures, antes de eu ser gestora, eu estou no Ventures há 14 anos, antes de eu ser gestora mesmo, muitos anos atrás, surgiu a oportunidade para liderar um grupo cross contas, né, um grupo formado por várias pessoas de diversos clientes para estudar HTML5 naquela época, né, isso faz muitos anos atrás. Eu lembro disso, eu fazia parte desse grupo, Marina. Lembrei de você. Então, e aí eu me candidatei, eu lembro, olha só, até para ficar mais até veemente essa história, eu estava grávida, minha primeira filha, né, eu me candidatei, eu lembro que eu cheguei para o gerente executivo e falei, olha, eu quero me candidatar a essa vaga de líder de HTML5, eu estou grávida, então daqui a alguns meses eu não vou estar mais aqui, né, vou ter que sair de licença maternidade, e ainda assim eles me deram essa chance, sabe? Então, é uma forma de você experimentar um pouquinho, né? Para você sentir, será que eu gosto mesmo? Você vai começar a ser exposto a pequenas coisas, né? Desde você como motivar as pessoas, né? Como, assim, porque todo mundo é um projeto extra, né? Do trabalho original. Então, as pessoas, assim, são pagas para fazer o trabalho lá das contas, mas aí você também tem que motivar as pessoas, preparar um tempo, estudar uma coisa, uma tecnologia que é importante para o Venturos. Se eu tinha um budget extra para fazer uma premiação, quem que eu vou escolher para premiar? Então, assim, você exposto, que nem a Aline falou, você exposto a algumas coisas que te fazem pensar. E assim, a sua tomada de decisão, o seu raciocínio lógico aí para decidir para o pessoa A em detrimento da pessoa B. Então, qualquer pequena oportunidade que às vezes a gente não enxerga como uma oportunidade de liderança, mas é uma pequena oportunidade, sabe? Liderar o time de futebol, sabe? Participar do comitê de festa do Venturos, você liderar uma frente lá, a frente de, sei lá, escolher os fornecedores do Venturos, tudo isso conta. E enquanto você ainda não tem, até para você ter mais certeza se é isso mesmo que você quer. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que é um pouco de como eu fui, né, criada e como que eu pensei. Eu sempre gostei muito de exatas, muito, assim, uma adoração por física, matemática, então eu nunca me imaginei fazendo uma faculdade que não fosse de engenharia, né? Foi assim que eu fui trilhando esse caminho. Só que ao mesmo tempo, só para complementar, o meu pai, ele era engenheiro civil e a minha mãe é assistente social. Então, em casa eu tinha um exemplo de alguém que fez exatas e o exemplo de alguém que fez humanas, né, mais na parte de assistência social. Só que do jeito que eu era, né, mais de exatas, acabei indo para engenharia da computação. Só que uma coisa que um fator que sempre eu me questionei na engenharia, né, da computação, no trabalho, numa empresa, era essa questão assim do meu propósito, né, do porquê. Claro, eu tô aqui, eu preciso de um salário, eu gosto do meu trabalho, mas assim, qual que é o fim, né, o produto fim ou o final do meu trabalho, né, o que que eu gero? O meu objetivo é gerar mais lucro para a empresa, gerar mais lucro para os clientes para que eu trabalho. Esse é o meu propósito, né? E algumas vezes eu me questionei nisso, assim, né? Se eu não deveria seguir um caminho mais humanitário ou algo assim.
assim, quando você está trabalhando na área da saúde, de humanas, quando você é um médico, Com o impacto social, você fala. quando você é um médico, quando você é um psicólogo, um educador mesmo, né? Eu acho, né? Eu não sei porque eu nunca fui, né? Mas eu acho que você vê mais diretamente o resultado do seu trabalho, né? Que vai além do dinheiro, né? Você curar um paciente, você vê uma criança se desenvolvendo, né? Enfim. E isso não existe muito na engenharia da computação, né? Assim, a gente está fazendo projetos, enfim, né? Que são sucessos, que vão dar muito lucro, que vai abrir market share da empresa, enfim. E a gestão de pessoas foi um caminho que eu encontrei para suprir essa minha necessidade de ajudar as pessoas, assim, claro que não é no nível social, né? Mas pelo menos de ajudar, né? Você impacta a vida daquelas pessoas e, consequentemente, das pessoas ao redor dessa pessoa em questão, né, as famílias em volta. Acho que sim, é realmente um grande impacto. Exatamente, de como você fazer assim, fazer com que. Eu acho que é muito bonito, por exemplo, quando você vê uma pessoa assim, você olha assim, pô, em um ano, quanto que essa pessoa se desenvolveu a partir de um feedback construtivo que eu dei? Ou essa pessoa não estava performando bem aqui, mas a gente mudou ela de time, às vezes até de conta, e ela deslanchou. Então é uma forma de você ajudar as pessoas ainda no âmbito profissional e, claro, da engenharia e da gestão. Uhum. É uma coisa que vocês comentaram, vocês duas comentaram de coisas pequenas, até que marcaram muito a vida de vocês, que foram até pontos decisivos, coisas que ainda ecoam dentro da gente, sabe? Que acabam sendo até direcionadoras para um caminho, por causa de uma pessoa resolveu falar uma frase para você, um elogio ou alguma coisa que ela nem saiba que deu esse impacto na sua vida. Para ela era algo corriqueiro e para você teve um impacto muito grande. Vocês já pensaram o contrário, que na posição de líder, de gestão de pessoas, o quanto que uma coisa pequena que você faz por outra pessoa pode impactar a vida daquela pessoa, né? Que vai ser tão importante que depois alguém vai dizer: Nossa, teve uma vez que eu tive uma gerente assim e ela falou um negócio que me marca até hoje. Imagina, sabe, o peso disso, né? Isso tem muita força. E aí, o João e o Antônio também, vocês comentaram, né, do que a gente pode dar dica, né, para quem quer ir para a gestão, e comentando essa questão do peso, né, do nosso impacto. É bem o que a Marina comentou, e complementando, você se candidatar para as coisas mesmo, né, se colocar assim, não ter medo de experimentar, eu falo, né, e são pequenas coisas, igual a Marina deu exemplo. Eu sempre fui muito tímida, por isso também uma das coisas que eu não via como gestora, eu era tímida, mas eu sempre estava envolvida em tudo, então tinha, sei lá, oradora da turma, eu ia me candidatava, tem uma coisa técnica lá, não sei o que é feira de ciência, eu ia lá, então eu gostava do social, né, de estar ali no meio, participando, aprendendo, esse contato com as pessoas, e aí eu acho que isso trouxe aonde eu estou hoje. Então, apesar de ser exatas, o pessoal aqui, né, que a gente tem nos times, a grande parte vem da área de exatas, né, isso é muito forte, né, eu não quero me expor, eu não quero tentar, eu tenho que acertar, porque eu sou lógico, eu não tenho habilidade de comunicação, eu não tenho habilidade de, né, falar, tem muita gente que comenta isso, eu falo, você não precisa ser o marqueteiro, porque senão você não ia para exatas, né, você ia para outra área. Mas você pode se candidatar dentro do seu conhecimento ali, igual a Marina comentou, de algumas iniciativas. Tem aí no Venturos, né, comunidade, tem a questão Redes, que é mais parte técnica, tem os Agile Leaders, às vezes só o papel ainda não é cargo, então eu posso começar a trabalhar com algumas atividades que não são técnicas, e experimentar. Então, eu tenho hoje formas de testar. E uma das coisas do líder também é desenvolver o outro, né? Essa preocupação da gente querer desenvolver o outro, que o outro, aí vem a importância, né, da carreira, dos feedbacks, impactar o outro, né? E me perguntou assim, a questão, como que eu viro sênior, como que eu viro gestor, né? Parece muito nos one-on-ones aí. Eu falo, quem elege você é o time, né, o time, o cliente, né, as pessoas com
qual você convive. Porque você pode ter o cargo, mas o cargo pode ser boicotado. Quantos casos você não vê que a pessoa, esse aí é o gerente, ou esse aí é o sênior do projeto, e as pessoas não consideram ele como líder, como sênior. Eles vão em busca de outro, porque aquele ali ele só tem o cargo, mas ele não tem as habilidades, ou ele não conquistou o time para isso. Então, a necessidade da equipe te enxergar, né? E para isso é muito trabalho, e desenvolvimento do outro, da parceria, né? Ter os parceiros. Então, acho que é esse o ponto que a gente pode dar aí de dica, né? Para quem está querendo ir para a gestão. E uma outra coisa que eu sempre gosto de falar para os meus times também, é que para a gente se sentir no Venturas como uma grande, assim, não sei se uma grande família, mas assim, sentir que aqui vocês podem ousar, sabe? Ousa, abusa, sabe? Pega e vai dar a cara a tapa, faz a apresentação. O pior que pode acontecer, deu errado, tudo errado, sabe? A conexão da minha internet falhou, as pessoas me perguntaram perguntas que eu não sabia responder. Mas tudo bem, e daí? O que vai acontecer? Ninguém vai morrer por causa disso, ninguém vai despedir você por causa disso, mas pelo menos você teve aquela experiência, sabe? Assim, como que é fazer uma apresentação para 100 pessoas, para 5 pessoas, para 10 pessoas? Como que é eu me candidatar, no mínimo, quando você se candidata a uma vaga aqui dentro do Venturas interna, seja interna ou externa, você vai receber também um feedback, você vai ter um parâmetro melhor. Talvez eu precise melhorar minha parte técnica, ou não, eu preciso melhorar mais essa parte. Então, eu acho que esse é um pulo do gato importante, né? Você ousar, sabe, não ficar muito com medo, né? Experimentar, faz pequenas experiências, um passo de cada vez, né? Então, até para você ter certeza, né? Porque assim, a vida não é uma coisa que está escrito já, toda a sua vida já está escrito num livro, né? A gente não sabe, assim, o que vai ser de maneira tão exata, né, como vai ser a nossa carreira, mesmo para os níveis mais altos, né? E depois do gestor, o que você vai ser, né? Então, experimentar um pouquinho mesmo e não ter medo de errar. E se errar, tudo bem, ninguém vai sacrificar você por causa disso. Você pelo menos vai saber, vai ter vivido essa experiência, vai sair mais rico dela. E uma das habilidades também, a Marina falando, algo que a gente olha muito e vai identificando em alguns futuros líderes aí, é o que a gente chama de visão sistêmica. Eu gosto dessa palavra, que assim, é visão do todo, panorâmica, né? Se a gente pegar e fazer uma analogia, é a visão panorâmica quando você tem uma foto. Então, não é uma habilidade de você não estar só vendo ali o seu projeto, a sua atividade. Você está contribuindo e olhando o todo, né? O todo, porque aí você vai crescendo conforme o nível, claro. Eu estou olhando o todo do projeto, estou olhando o todo da conta, do Venturas, mas eu não tenho a visão só daquilo que eu estou fazendo. Então, eu começo a participar de outras atividades, ou, igual a Marina falou, usar outras, tentar usar, né? Sair da minha zona de conforto e ir para outras habilidades e desenvolver habilidades que eu não tenho ainda, né? Que ali no técnico eu tenho um controle, então também a gente percebe isso como uma habilidade importante. Que aí vem atrelada a negociação, a comunicação, mas aí já é meio que embutido aí. Eu imagino que deve ter sido difícil esse sentimento de não ter o controle das coisas e o sentimento de produtividade por não estar ali entregando algumas atividades específicas que a gente tem em projeto, né? Uma quebra de paradigma também, pode-se dizer. Antônio, quer comentar ou quer pedir? Eu acho que a gente já tomou bastante tempo, pessoal. A gente vai ter que dar uma encerrada aqui. Agora é a hora que todo mundo fica... já tá acabando, né? Passou muito rápido. A gente tem que tomar um café, né, João? Tá louco. Com certeza, com certeza. Mas foi muito prazerosa a conversa aqui com vocês. A gente sabe que o tempo de vocês é importantíssimo, ainda mais com todas as pessoas que vocês têm que gerir. Posso dizer em nome do Venturos que é uma honra e um prazer ter vocês como gestoras desempenhando esse papel. Vocês foram convidadas para o podcast justamente por terem um desempenho notável aqui no Venturos. E digo agora também aos nossos ouvintes que
que estiverem nas diversas plataformas aí, que comentem e tragam os feedbacks sobre esse episódio ou demais episódios que vocês queiram que a gente aborde aqui. Eu gostaria de agradecer as meninas, né? E assim, na verdade, da próxima vez, quem sabe a gente não marca uma segunda conversa sobre o tema. O João leva o café dele, um pãozinho de queijo pra gente, né, João? Sim, com certeza. A gente marca uma gravação presencial, talvez um episódio 2. Mas sim, muito obrigado mesmo pela presença, pelas informações que vocês trouxeram aqui, pela conversa, né? E assim, qualquer sugestão que vocês tenham para o futuro, podem trazer aí para a gente. Se quiserem conversar com a gente de novo, mandem uma mensagem, a gente está sempre aberto e um dia a gente marca um almoço lá na Aventuros. Eu agradeço o convite aí, bate-papo muito bom. Obrigada aí pela primeira experiência como podcast, né, Marina? Então foi chique. Também, minha primeira experiência, a gente dando a cara, não a cara para bater, né, porque ninguém tá vendo a nossa cara, mas a voz, então a gente também tá ousando aqui, né, até para dar o exemplo, e foi uma delícia, eu nem vi o tempo passar, tá? Tem um monte de coisa para fazer, mas assim, foi muito bom ter feito essa pausa aí para poder falar sobre talvez o elemento mais importante aí das empresas, né, que são as pessoas. Exatamente. Obrigada mesmo, João. Obrigada, Antônio. Obrigada, Mar. Obrigada a vocês. Obrigado, pessoal, e obrigado também quem estava assistindo a gente. Obrigado, pessoal. A gente que tem a agradecer a participação de vocês. As portas estão abertas aí para quando quiserem. E também continue ouvindo a gente também, né? Acompanhe aí os próximos episódios que a gente vai abordar assuntos bem diversos.